A crença das testemunhas de Jeová sobre a desassociação, ela é uma crença mutiladora de emoções e de relacionamentos. Né? Eu tenho duas filhas, né, com mães diferentes. Uma é criada na igreja católica, no caso a mãe vai para a igreja católica, ela segue, e minha outra filha, ela tem uma família que é toda das testemunhas de Jeová. E a diferença é nítida, né? É nítida no comportamento. Enquanto que com uma filha eu tenho mais liberdade, eu tenho mais facilidade de comunicação, com a minha outra filha, que é testemunha de Jeová, é muito mais complicado. Porque vocês imaginam a seguinte situação. As testemunhas de Jeová proíbem de um familiar falar com o outro, deixar de falar? Não e sim. Por que eu digo não e sim? Porque as regras escritas das testemunhas de Jeová, em muitos momentos, elas se tornam dúbias. Ela insiste que você deve fazer uma determinada coisa, mas lá na frente ela diz que pode ser feito ou não pode ser feito. É uma forma de tentar se livrar um pouco da responsabilidade. Então, é dito claramente nas publicações, e pode ser colocado algumas citações sobre isso, que a pessoa que sai da testemunha de Jeová, ela já não é uma pessoa legal. Tá? Se você saiu dessa religião, você já vai ser visto com desconfiança. Se você sai da religião e você ainda fala, né, vai falar o que é que está acontecendo lá dentro, quais são as intolerâncias que ocorrem lá fora, a coisa ainda piora mais. Né? Você se torna a pessoa um apóstata, uma pessoa que está difamando, no caso, não a religião. Para as testemunhas de Jeová, eu estou difamando Deus. Estou falando de Jeová. Não estou falando da religião. Né? Então é uma coisa muito mais séria. Então o que é colocado para familiares, no geral, no caso, minha filha ou quem tiver irmãos, é que essa pessoa ela já não é digna de tanto contato. Ela já não é uma pessoa exemplar. Então, assim, eu como pai, para minha filha, em muitos aspectos, ela vai ter aquela relação de amor e ódio. Né? Amor por seu pai, todo mundo ama seu pai, mas ao mesmo tempo ódio, porque o pai dela é uma pessoa dissociada, no meu caso eu me dissociei, mas é uma pessoa que não faz mais parte da organização perfeita, segundo a Testemunha de Jeová, e todas as pessoas ao redor dela, os familiares, vão dizer a mesma coisa. Não, ele não é uma pessoa para conversar, de confiança, não é mais da organização, ele não pertence mais, ele fala de Jeová. Então, com a cabeça de uma criança, né, com a mentalidade de uma criança, você crescer vendo, ao mesmo tempo, uma pessoa que é a parte vital, importante, que são seus pais, tanto o pai como a mãe, ao mesmo tempo, naquele maniqueísmo de ele era uma pessoa boa e depois virou uma pessoa ruim, então fica complicado. Existe toda uma desconfiança. Ela não é uma resposta completa porque ela parte de um princípio de desonestidade intelectual. Por que ela é desonesta? Ela vai apenas abranger determinadas situações. É uma pergunta séria, é uma pergunta direta. Testemunhos de Jeová discriminam ex-membros? Tinha que se ter uma resposta objetiva. Se você perceber, a primeira resposta não fala de ex-adeptos, fala de pessoas que se afastam, elas continuam sendo testemunhas de Jeová, mas por determinada situação não vão mais à reunião, né? Tem familiares que são testemunhas de Jeová, mas essa pessoa não saiu oficialmente da religião. E com isso, ela ainda é uma testemunha de Jeová. Então não existe nenhum tipo de restrição para com essa pessoa. Então todo mundo, né, quem se sentir à vontade, vai falar com essa pessoa, familiares, amigos. Então, não cabe esse exemplo na pergunta que foi colocada. O segundo ponto é sobre a questão familiar. Se um pai se afastar da religião, sair da religião,
como é que fica o convívio dele com, vamos dizer, no caso, a esposa e com a filha. Lá fala que continua tudo normal, o que é uma outra desonestidade intelectual. Continua normal pelo seguinte, normal entre aspas, pelo seguinte fato. A pessoa continua casada, né? Simplesmente o marido não é mais testemunho de Jeová, mas a esposa é e a filha também segue a mãe. Por conviverem na mesma casa, obviamente a filha vai ter que falar com o pai, a esposa vai ter que falar com o marido. São situações cotidianas. Mas toda a questão religiosa, toda a situação de ensinamento, até mesmo para a criança, a mãe vai querer tomar controle, preservar para que a criança também continue naquela mesma religião. Então, o convívio vai ser dentro daquela normalidade de família, né, com essas restrições religiosas. Agora, por exemplo, um pai que sai da religião e se divorcia. O que é que vai acontecer? Ele vai ter o mesmo contato, a mesma facilidade de conversar com a sua filha, que, vamos dizer, porventura ficou com a mãe que é testemunha de Jeová? Com certeza não. A partir daí ele vai ver e vai começar a perceber todo o peso das crenças, do fundamentalismo das testemunhas de Jeová. A partir do momento que você sai da religião, você é mal visto. Então, quando você deixa de ser testemunho de Jeová, você é casado e tem uma filha, dentro daquele lar, a filha e a esposa continuam a falar com você. Né? Porque não tem como fugir disso. Vocês estão dentro de uma mesma casa, né? Ainda existe todo um vínculo de marido e de pai, né? De sustentos, principalmente se a criança for uma criança de menor. Porém, com relação aos outros familiares, se a esposa tiver familiares que são testemunhos de Jeová, se o marido também tem parentes que são testemunhos de Jeová, aquelas pessoas já não vão mais dirigir a palavra para mim. Eu não vou ser mais, no caso, vamos colocar um exemplo como sendo eu não vou ser mais bem-vindo em nenhuma dessas casas. Se eu não retornar para as testemunhas de Jeová, para a religião, para o meu pai, um irmão, um tio, ele não fala mais comigo. Eu vou ter o acesso, conversa a pessoas que estão dentro da minha casa, mas fora da minha casa eu não vou ser bem-vindo. Se de repente a minha esposa, hipoteticamente, for chamada para a casa de algum parente, automaticamente eu não posso ir porque eu não vou ser recebido nessa casa. Tem outro caso, a gente vai colocar várias situações. Se, por exemplo, há um divórcio, a partir daquele momento com o divórcio, e aí no caso você tendo uma esposa com uma filha também sendo menor, todo o contato, toda a questão social começa a ser bloqueada. Porque agora você não é somente uma pessoa que se afastou da religião, você se divorciou, né, de uma pessoa. Então existe todo um ranço normal de todo divórcio, de toda quebra de um matrimônio, e ela é incentivada dentro da religião que a pessoa que se afasta, que sai, ela não deve nem ter nenhum tipo de contato. Né? A filha ou o filho não deve se espelhar por aquela pessoa. Ela tem que se espelhar pelas pessoas que são testemunhas de Jeová. Se o filho for de maior idade, então eu sou casado, tenho 2 filhos maiores de idade, e de repente os 2 filhos resolvem sair da religião. O que vai acontecer com eles, eu sendo uma testemunha de Jeová e a minha esposa sendo uma testemunha de Jeová? A partir daquele momento, os anciãos ou os pastores da congregação vão começar uma campanha sistemática. Essa campanha é feita, obviamente, porque tem nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, que é a liderança das testemunhas de Jeová, dizendo que uma pessoa que já é maior de idade, né, ela tem que procurar o rumo dela. Ficar dentro de uma casa com cristãos verdadeiros não pode. Né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa bem vista. Então essa pessoa, esses pais, né, que tiveram contato com seus filhos a vida toda, pelo simples fato de eles agora não quererem mais participar daquela religião, eles são agora constantemente advertidos que deve ter um tratamento diferente. Os filhos não são mais pessoas de boa convivência. Não podem ficar dentro da casa, porque aí seria como se eu estivesse dando permissão ou sendo permissivo para que mais pessoas comecem a sair da organização e dizer que é tudo muito tranquilo. Então a vida desses
meninos, desses homens, né, desses filhos, precisa ser de alguma forma mais prejudicada, para poder eles sentirem que perderam alguma coisa e aí, no caso, tentem retornar para a religião. Funciona de forma chantagem emocional, a pessoa se afasta, diz que é por amor, né? Vários casos de pessoas que não podem mais visitar os seus pais. Eu já vi casos de uma mãe que tinha 5 filhos, essa mãe que era testemunha de Jeová veio a falecer, um desses filhos não era mais testemunha de Jeová, e no enterro, né, que esse irmão, que é o que tinha saído, ele foi chorar sozinho no caixão, porque nenhum dos outros irmãos foram assim pessoas humanas de chegar e abraçar no momento de tristeza, porque a religião dizia que não é para ter nenhum tipo de contato com essas pessoas que se afastam, segundo eles, de Jeová Deus. É algo velado, não é algo velado. A política da discriminação